Vamos falar agora de Oktoberfest. Faltam 20 dias para a nossa festa, para a maior festa alemã das Américas, que está quase chegando aí. E com o aumento do fluxo de turistas, visitantes, muitos já estão em busca de opções de hospedagem. É nesse contexto que entra o tema do aluguel por temporada, uma alternativa prática, conveniente para quem deseja aproveitar ao máximo a festa. Então hoje convidamos o advogado Felipe Ferrarese para explicar essa modalidade de hospedagem, quais os cuidados devem ser tomados. Aqui comigo, doutor Felipe, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Vamos tratar de um tema aí em alta agora na principal festa da cidade, né? A gente sabe que quem costuma fazer uma alocação de um imóvel, né, para uma festa como a Oktoberfest, já começou essa pesquisa há algum tempo, mas agora, faltando 20 dias, ainda dá tempo de fechar boas oportunidades. E especialmente essa entrevista nossa, alertar quem tem imóveis e porventura esteja colocando para alocação para esse período, né, também da festa. Então eu já começo assim, quais os deveres e direitos, primeiro, do proprietário, dessa pessoa que está interessada em fazer a locação do seu apartamento ou da sua casa, enfim. Então, essa locação, né, por curta temporada, ela demanda direitos e obrigações recíprocos, né? Então, do proprietário, evidentemente, quer descrever todas as condições do imóvel, né? Todas as questões relacionadas a valor, a espaços, ao que não pode, se pode trazer pet, número de pessoas, todas essas especificidades, né? E, evidentemente, do lado aí do inquilino, do hóspede que vai acabar utilizando, as questões relativas ao tempo, ao pagamento e o cumprimento dessas informações. Então, por exemplo, né? Seja casa, seja apartamento, é de bom tom que o proprietário receba essas informações antecipadas, né? Como dados pessoais, quantas pessoas serão, placa de carro, se vai ter pet ou não vai ter, para, se for num condomínio, avisá-los, né, ao síndico antecipadamente que essas pessoas vão passar a transitar e, se for eventualmente uma casa, que ele consiga se assegurar até dessas informações básicas dessas pessoas. A gente sabe que hoje existem algumas plataformas, né, para fazer esse aluguel por temporada, né, essa alocação por alguns dias, por um período. O condomínio pode impedir essa alocação? Pode atrapalhar nesse negócio? Esse é um ponto bastante interessante, porque isso traz aí decisões judiciais, né? O Superior Tribunal de Justiça, ele já tratou desse assunto em mais de uma vez. Ele ainda não pacificou sobre o assunto, mas ele trouxe a possibilidade do condomínio, né, para fins estritamente residenciais, né, de natureza residencial, pode sim proibir esse tipo de locação, que é a locação por curta temporada. Só que desde que haja uma previsão na convenção do condomínio que expressamente proíba esse tipo de locação. Sem isso, o condomínio, representado pelo síndico, não pode fazer tal a proibição. E quais os direitos e deveres de quem está assumindo essa locação, de quem está fazendo a locação, do visitante, do turista que vai chegar e ocupar esse imóvel por alguns dias? Então, falando de condomínio, né? Caso o condomínio não tenha expressa na convenção a questão da proibição, é de bom tom que antecipadamente ele acabe informando, né, a quantidade de tempo que essas pessoas vão ficar, o período, quem são essas pessoas, como eu disse antes, mas muito importante é que o proprietário dê ciência, ainda que de forma resumida, dos principais aspectos do regimento interno do condomínio, que é onde estão as regras aí condominiais que devem ser respeitadas até mesmo por esses turistas, pelos hóspedes, né? E o importante é o proprietário se cercar da seguinte situação, que todos esses dados compartilhados, toda a tag, chave, controle do portão, seja depois buscado e depois reconfigurado. A gente acaba observando situações aí, condomínios dentro da cidade, aqui no Vale do Itajaí também, que o cidadão já vem há 3, 4, 5 anos na Oktoberfest e ainda tem a tag que é usada e aí ele consegue entrar ao condomínio. Para quem é condômino, isso gera uma tremenda insegurança. Certamente. E para o proprietário também poderia ser cobrado dele para que tomasse essas cautelas. Então, vamos lá, toda a questão da judicialização, da possibilidade de proibição desse tipo de locação, ocorre justamente por falta das partes cumprirem com os seus deveres. Então, é de bom tom que ele antecipe isso para o síndico, traga essas informações, coloque lá na plataforma, você vai alugar meu apartamento, eu preciso dessas informações para um certo tratamento, LGPD, né?
vai ser repassado estritamente para o síndico ter ciência de quem vocês são, que vocês vão transitar no condomínio, e depois da estadia, digamos assim, eles serão eliminados. Então, esses cuidados do próprio turista, né, como do proprietário e principalmente do síndico, são fundamentais. Doutor Felipe, quais outras dicas você daria para quem está aí interessado em fazer a locação de imóvel? O que mais a gente precisa ficar atento? Olha, por toda essa situação, né, que a gente vivencia hoje, relacionada principalmente à segurança, é de bom tom também para o proprietário ele se cercar, fazer uma pesquisa rápida de quem são essas pessoas, né? A gente se depara com situações inéditas aí de pessoas que até mesmo estão sendo procuradas pela polícia, que tem todo um problema judicial. Então, assim, é importante que o proprietário crie um histórico dessas pessoas, né? O próprio aplicativo também já permite isso por meio das avaliações. E ele também fica em contato, por exemplo, como a gente dizia do condomínio, com o síndico. Olha, correu tudo bem, não teve perturbação, cumpriram com o que estava estabelecido. O proprietário comparecer no local, num determinado dia, bater na porta, tá tudo certo aí, como é que estão as coisas? Porque, só para fazer um parênteses, uma situação que aconteceu no litoral, locação, 4 pessoas, um veículo e até tinha pet envolvido, né? Num belo dia, o proprietário quis acessar a unidade dele para pegar alguma coisa que estava lá guardada dentro do armário. Quando chegou lá, eram 15 pessoas que estavam dentro. Nossa! Colchão espalhado pela sala. Mas ele poderia acessar sem comunicar? Não, ele avisou, né? Tá. Ele bateu na porta, né? Ele adentrou o condomínio. E quando entrou, teve essa surpresa, e bateu muito mais gente. No apartamento dele, que a pessoa que locou estava lá, e ele se deparou com aquele monte de pessoas. Tá, mas o que está acontecendo aqui? E esse cuidado também de verificar quem é o hóspede, né, procedência e tudo mais, também deve ser feito de forma inversa, né? Quem está procurando o imóvel, verificar esse proprietário de imóvel, né? Também as referências, ter referências, né? Porque a gente já acompanhou alguns golpes também, né? No litoral especialmente, aqui em Blumenau eu não tenho tanta informação, mas de às vezes fazer a alocação de imóvel que não existe ou que não está disponível, né? Exatamente, sem dúvida. Às vezes, até mesmo, né? Quem vai se servir dessa locação, questionar o proprietário para que informe, até apresente documentos, de que realmente essa locação está válida, onde fica, tentar visualizar de várias formas, porque acontecem essas enganações, né? Em tal região, mas na verdade não é. Ou já foi locado, ou então o imóvel não comporta todas aquelas descrições previstas. E a gente sabe que se não se tomar esses cuidados, depois fica muito complicado de se cobrar as partes e aí, claro, gera indenizações, mas é uma dor de cabeça. Você vem aqui para aproveitar uma festa e ninguém aproveita mais nada, né? Certamente. Advogado Felipe Ferrarese aqui com a gente hoje, esclarecendo essas dúvidas. Muito obrigada. Faltando 20 dias para o Oktoberfest, né? Pois é, contagem regressiva. Até a Obrigada próxima. pela presença aqui no Ver Mais.